Mateus 17, versículo 24, está escrito assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Você crê que isso aconteceu? Você crê que Jesus tinha a solução que Pedro precisava e um milagre aconteceu? Você crê também que Jesus tem a solução que você precisa e tem milagres a realizar na sua vida? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus havia retornado a Cafarnaum. E é interessante que o capítulo 17 começa, 17 aqui de Mateus, com Jesus subindo ao monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, e é lá no cume do Monte Hermon que esses três vão testemunhar o Senhor glorificado, transfigurado, resplandecente em glória. Eles também vão ver dali a pouco aparecer Moisés e Elias, e dali a pouco eles descem do monte, mas estão extasiados, contemplando o Senhor em glória, Ele transfigurado, resplandecente. Muito bem, eles descem. Quando descem, se deparam com a multidão. Os 9 discípulos estão lá, no meio da multidão tem um homem com um filho, e este filho, desde a infância, já um jovem, já um rapaz, desde a infância o demônio jogava ele na água, para tentar afogá-lo, jogava ele no fogo para tentar queimá-lo, e aquele pai estava em angústia, em desespero, há anos sofrendo. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse: eu vou lá, vou levar meu filho até Jesus, para que ele seja liberto. Só que quando ele chega, Jesus não está, Jesus estava no monte, ele pede então aos discípulos que expulsassem o demônio, e os discípulos não puderam, não conseguiram, e Jesus chega. Quando Jesus chega, pergunta tudo isso que eu já te relatei, para que os discípulos soubessem, nós também, e aí diz o texto que aquele pai vai dizer a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus responde a ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí o pai disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aí o demônio agita o rapaz. Jesus repreende, o demônio sai. Quando chega em casa, os discípulos perguntam: por que nós não podemos repreender? Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus vai dizer: ele não sai, há castas de demônios que não saem a não ser com jejum e oração, intimidade com Deus, que a intimidade gera santidade, e a santidade gera autoridade.
Tem hierarquia de demônios, eles expulsavam um demônio mais ralé, só que ali era um demônio mais poderoso, mas dependendo de qual seja, Jesus expulsa do mesmo jeito e estava ensinando para eles, tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que santificar mais, tem que ter mais intimidade com Deus, mais comunhão. Muito bem. E aí depois disso Jesus vai dizer para eles, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte que vai daqui para lá, e o monte vai. Olha só que coisa. Aí chegam em Cafarnaum. E aí Jesus vai utilizar essa situação que o Pedro vivenciou, que lemos há pouco, para colocar a fé dele em ação. Não é? Chegam os cobradores e perguntam, seu mestre não paga as didracmas? Didracma, minha gente, significa 2 dracmas, 2 moedas de prata. Só para você entender, isso era um imposto que Deus estabeleceu, que todo homem acima dos 20 anos de idade deveria pagar para a manutenção do templo. Se quiser anotar, Êxodo capítulo 30, versículo 13, é quando Deus estabeleceu isso. Lá você vai ler, que todo homem tinha que trazer em prata, dar em prata, ofertar 12 ciclos. 12 ciclos equivale a 12 gramas. No tempo aqui de Jesus já tinha a moeda de prata, então eram 2 moedas de prata cada homem. Muito bem. Só que quando Pedro ouve aquilo, e ele responde imediatamente que Jesus paga sim, ele dentro de si pensa certamente, como é que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Eu era pescador, trabalhava, pegava o peixe, vendia o peixe, com dinheiro comprava a comida, o trigo, pagava as contas, mas agora ele é discípulo de Jesus. Como é que ele vai pagar as contas? Como é que vai pagar esse tributo? Como é que vai dar, o pagamento aos cobradores? E ele vem consigo mesmo, vem consigo dentro de si, pensando nesse questionamento. Mas o texto faz questão de ressaltar que quando ele entra em casa, Jesus já antecipa. Não é o que está escrito aí no versículo 25? Ele respondeu sim, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, porque Jesus conhecia o pensamento dele, Jesus conhecia o que estava no coração dele. E diga assim comigo, Jesus não deve nada a ninguém. Nada a ninguém. Eu e você podemos dever, Jesus não. Jesus não deve nada a ninguém. E aliás, nem eu e você devemos dever, a não ser o amor, que é o que diz Romanos 13. Versículo 8, a ninguém devais nada, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Muito bem, Jesus se antecipa, porque conhece o coração do Pedro, não é? Ele conhece, e aí já antecipa para resolver a situação. Diga assim comigo, Jesus tem a solução que eu preciso. Compreenda que cada milagre que está escrito aqui na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir, não é simplesmente um milagre propriamente, porque Jesus curou vários cegos, nem todos estão aqui relatados. Vários paralíticos andaram, nem todos estão aqui relatados. Várias outras coisas o Senhor fez, nem todos estão aqui relatados. Por exemplo, Paulo cita algo que Jesus disse lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, que não está aqui no Evangelho, quando Paulo vai dizer, lembrai-vos das palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo vai citar isso lá em Atos, mas aqui não está no Evangelho, não é? O que está escrito é para que creiamos. Muito bem, Jesus vai colocar a fé de Pedro em ação. Aí ele já vai resolver a questão, Pedro, quem tem que pagar tributo? Os reis cobram de quem? Dos filhos ou dos de fora, dos alheios? Ele responde certo, dos alheios, E Jesus em seguida diz, logo, final do versículo 26, estão livres os filhos. E note um detalhe, em primeiro lugar, o imposto era para a manutenção do templo. O templo é para cultuar a quem, minha gente? Para quem? Quem é Deus lá? Jesus. Jesus é Deus. Então como é que ele vai pagar imposto para ele mesmo? O templo é para cultuar a ele. Segundo lugar, no tempo de Davi, quando o gigante Golias afrontou ao exército, o rei Saul prometeu que o homem que matasse o gigante teria a mão da princesa, filha dele, em casamento, e a família e a descendência seria livre de impostos. Jesus é descendente de Davi. Então, mais um motivo para não pagar nada. Não deveria pagar. Só que o Pedro está pensando até agora,
Ele não entendeu, ele ainda não tinha o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que abre o entendimento para as coisas. Ele ainda não conseguia compreender. Mas Jesus vai dizer claro para ele: olha, não tem obrigação nenhuma de pagar, mas, tem um mais aí no versículo 27, se você tiver uma caneta, grife aí, para que os não escandalizemos. Se você quiser anotar, anote Lucas 17, versículo 1, o Senhor Jesus deixou claro: é impossível que os escândalos não venham, mas ai de quem vier. Por quem vier. Ele chega a ponto de dizer: é melhor amarrar uma corda no pescoço e a outra ponta numa pedra de moinho, que é uma pedra gigante, se atirar no fundo do mar, do que ser motivo de escândalo. Olha só, diga para a pessoa que está ao teu lado: cuidado com a tua vida, viu? Ô pastor, mas a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Será? Não é? Eu acho que era bom olhar para a Escritura, que a palavra deixa claro que o servo de Deus tem que ter bom testemunho até daquele que está de fora. 1 Timóteo 3,7. Eu não tenho que me preocupar com a vida alheia, com o que os outros pensam, no sentido de ser influenciado pelos outros, mas no sentido de dar bom testemunho, eu tenho que me preocupar, porque não é só meu nome, não é só minha postura, é quem eu represento. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é embaixador de Jesus, você é representante de Deus nessa terra, e você tem que fazer isso bem, você tem que representar Ele para que os outros olhem para você e digam: esse daqui é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um servo do Senhor, Jesus está na vida dele, na vida dela. Para isso a gente não pode ser motivo de escândalo. Vá comigo rapidamente, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, está escrito assim, 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo, tem um tudo aí, para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de... Antigamente se dizia: fulano é crente. Qual era o pensamento? É uma pessoa de bem, é honesta, paga as contas, não fala mal de ninguém. Era o que se pensava, não é verdade? Hoje em dia, fulano é crente. E daí? Antigamente, fulano é pastor, uma autoridade, uma pessoa de respeito, né? Um homem honesto, um exemplo. Hoje em dia, fulano é pastor. Ih, rapaz, deve ser mais um ladrão. É verdade ou não é? Não é esse o pensamento geral. Mas por que hoje esse é o pensamento, infelizmente, de muita gente? Pelos maus exemplos. Vemos em dias de pastores investigados pelo Ministério Público, respondendo a processo na justiça, caloteiros, sendo imóveis leiloados, vendidos, dívidas milionárias. O pastor não sabia, dá uma bugada lá que você vai ver. Vivemos em dias de gente processando igrejas, dizendo: me fizeram a lavagem cerebral para eu dar todo o patrimônio que eu tinha. Vivemos em dias disso. Vivemos em dias de escândalos aos montes, né? Vivemos em dias em que uma deputada parlamentar foi presa, uma deputada federal foi presa, que mandou matar o marido, casal de pastores. Ou você não ficou sabendo disso? Olha os escândalos aí, não é? E está tramitando o processo, já foi condenada, presa. O negócio é sério. Diga para a pessoa que está do lado: é bom você ter cuidado com a sua vida, né? Não dê motivo de escândalo para ninguém. Pelo contrário, faça tudo de todo o coração. Seja exemplo, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Colossenses 3, versículo 23, passa algumas páginas à direita, passe Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 3. O amado, Jesus não mudou não, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não nivela por baixo, não, Ele nivela por cima. Lembra que no tempo de Noé, estava uma geração perdida. Quantos entraram na arca? Noé, a família dele, o resto pereceu. Jesus está voltando, ele não está preocupado com quantidade, não. Se tiver um que crê e clame e obedeça, esse um vai ser salvo, o resto perece no fogo. Então é bom a gente olhar por nós mesmos, que Jesus está voltando. A palavra dele é fiel e verdadeira, e ela não volta vazia. Colossenses 3:23 está escrito assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo é tudo. Você vai varrer uma casa, vou varrer como se estivesse varrendo para Deus. Vai fazer uma comida, vou fazer como se Jesus estivesse aqui para comer.
Vai lá no expediente, no trabalho, eu vou fazer o melhor, porque eu vou fazer não como que é o meu chefe, é o gerente, é o encarregado, é o patrão, como que é Jesus, e Jesus vai ver a intenção do coração, e Jesus vendo e se agradando, oh meu irmão, ele se agrada, ele abre porta, ele abençoa, ele abençoa quando ele vê sinceridade no coração. Você que é dona de casa, seja a melhor dona de casa que existe, você que trabalha, seja a função qual for, faça sempre o melhor e faça de todo o coração, porque o Senhor vê a intenção do coração. Você lembra lá do José, filho do Jacó? O José não queria ir para o Egito, mas foi ou não foi? Foi ser escravo, e Deus era com ele. Ele não serviu ao Potifar de qualquer jeito, não. Ele fez bem feito, e a Bíblia diz que Deus abençoou a Potifar por causa do José. Ele vai depois para a cadeia injustamente, mas não desanima, não deixa de acreditar. Ele acredita que Deus está no controle, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer o meu melhor, e Deus o abençoa, e Deus muda a vida dele, Deus muda a história dele, Deus quer mudar a tua história também, meu irmão. Faz tudo com zelo, faz tudo com amor, faz tudo de todo o coração, seja em casa, no trabalho, onde você estiver, faça bem feito. Aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito e de todo o coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não dê escândalo a ninguém, dê bom testemunho, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito bem, volta lá comigo em Mateus 17. Jesus deixa claro, em primeiro lugar, não sou obrigado a pagar nada, mas nós não podemos dar escândalo. Já chamavam Jesus de endemoniado, já chamavam Jesus de filho de Beelzebu, os fariseus chamavam Jesus de beberrão, de comilão, que tem demônio. Imagina começar a chamar Jesus de caloteiro. Imagina se começam a chamar Jesus de desonesto. Você deixa claro, para não escandalizar. Ô querido, quando eu compreendo o Evangelho, o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida, às vezes eu tenho que abrir mão do meu direito. Não é o que Jesus ensina também, quando ele diz assim, se alguém bater na tua face, dê a outra. Isso é fácil fazer? Na hora que o sangue fere, dê uma, já leva a outra. Já, é um te dando e você voltando. É verdade ou não é? Não é? Mas vamos voltar aqui. Quando eu entendo o Evangelho, eu abro mão do direito para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Muito bem. Para que não escandalizemos. Jesus então vai deixar claro a Pedro que ele tem a solução. Diga assim comigo, Jesus tem a solução que eu preciso. Só que, para que a solução viesse, a fé de Pedro tinha que ser exercitada. Por quê? Compreenda. Jesus andava com 12 apóstolos. Um deles era o tesoureiro. Você lembra quem era o tesoureiro? Vocês estão bons de Bíblia, parabéns. Judas era o tesoureiro. Só que o Judas, passava a mão nas ofertas, era ladrão. João capítulo 12 dizia, é só Jesus que conhece os corações, né? Como é que você deixa um ladrão cuidar de dinheiro? Mas enfim, voltando. Aí ele passava, Jesus poderia ter, ô Judas, vem cá, estou precisando de 4 moedas de prata, 4 dracmas, daí para Pedro. Ele não poderia, sim ou não? Mas não fez isso. Suponha que o Judas não tivesse na bolsa o dinheiro, as 4 moedas. Diz a Escritura, Lucas 8, que seguiam Jesus muitas mulheres, dentre elas a Joana, mulher de um procurador, gente rica, a Susana e muitas outras que serviam com seus bens, com dinheiro. Eu poderia ter dito, ô Joana, estou precisando de 4 moedas. Imagina a Joana dizendo, só 4, Senhor? Quer 40 não? 400? Está na mão, não é? Se ela já servia com seus bens. Mas Jesus não faz nada disso. Por que ele não faz nada disso? Para colocar a fé do Pedro em ação. E muitas vezes Jesus vai fazer uma situação completa para colocar a nossa fé em ação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes parece, mas eu não estou entendendo. Meu irmão, não precisa entender, só precisa acreditar. Só precisa acreditar. Se Deus falar, Ele vai fazer e acabou. A fé tem que ser exercitada. Alguém que já foi em academia, ou vai, academia de musculação, há uns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, parece que foi ontem, né? Você sabe que eu sou um jovem, né? Jovem garoto. Quando eu tinha 18 anos, eu fui na academia. Quando você vai na academia, você não chega lá que nem o Schwarzenegger, levantando 1000 quilos. Não, você vai de pouquinho, é ou não é? Você chega lá, pega, tem lá os pezinhos, você começa lá 1 quilinho, aí vai, 1 quilinho. Aí à medida que você vai indo, e eu ia todo dia à noite, ficava das 7 às 9, todo dia. Você vai lá, 1 quilinho, dali a pouco, uma semana, 2, já está leve. 1 quilo deixou de ser 1 quilo? Não. Eu fui me fortalecendo.
Você foi se fortalecendo, que vai na academia. Dali a pouco você aumenta 2, 3, 5, 10. É ou não é? Aquele lá que levanta assim, ó, só a barra é uns 15 quilos. Aí bota lá 5 de cada lado, anilha. E vai devagarinho, vai lá, 3 e 10. Dali a pouco você bota 10 de cada lado. 20, 40. Cheguei a pegar acho que 40 de cada lado, quase 100 quilos. Olha só. O peso deixou de ter o mesmo peso? O que foi que mudou? Que eu estou mais... Diga para a pessoa que está ao teu lado, a fé é do mesmo jeito. Às vezes você chega assim, ó, igual a galinha da Angola. Estou fraco, não aguento mais esse marido, essa mulher, essa doença, essa situação, essa dívida, não aguento mais. Aí à medida que você vai ouvindo a palavra, a fé vai entrando, você vai se fortalecendo. À medida que você vai orando e se derramando na presença do Senhor, Ele vai fortalecendo teu coração. E à medida que você vai orando, jejuando, fazendo a tua parte, a cada dia você vai se fortalecendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí quando o problema vem, já não chora mais, já não descabela mais, mas abre a boca e diz: o Senhor é comigo para me dar vitória, o Senhor vai se levantar e vai agir em meu favor, a minha parte é orar, é crer, e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Eu sei que em tenho crido, estou certo, é poderoso. Quem faz assim já está com a fé forte, não está com a fezinha ali, fraquinha. Deixa marcado aí, Salmo 46, versículo 7, já voltamos aí. Salmo 46, versículo 7. Quem está vivo, diga amém. Está dormindo, diga amém. Aleluia. Salmo 46, versículo 7, está escrito assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta o teu coração, meu irmão, e confie. O Senhor é Deus na tua vida. Você pode ter chegado hoje preocupado, você pode ter chegado hoje dentro de uma situação que não sabe como fazer, como resolver, mas acredite, o Senhor é o teu refúgio, é o teu socorro, e vai te ajudar e vai mudar essa história. Quem entendeu, diga amém. Volta lá comigo em Mateus 17. O Pedro está diante de algo que ele não sabe resolver. Porque quando a gente sabe resolver, amados, é fácil. Por exemplo, uma dona de casa, a mulher tem a habilidade de, ao mesmo tempo, cozinhar, limpar a casa, lavar a roupa, ainda trocar a roupa do menino para ir para a escola. Tem ou não tem? Precisa ensinar para a dona de casa, faz o arroz, ela já sabe. Lava o banheiro, ela já sabe. E é tudo assim, ó. É ou não é? Bota um homem para fazer isso tudo. A comida queima, o banheiro não é lavado, o menino atrasa e a roupa, se bater, vai sem sabão, sem amaciante, vai de todo jeito. Às vezes não ligou a torneira, não sai a água. Agora bota uma mulher para trocar um pneu do carro, para ver se desenrola. O homem faz assim. A mulher não sabe nem onde é que está a chave de roda. Como é que faz? Sei lá. Um homem já é mais fácil, não é mesmo? Furou o pneu, já vai lá, abre o porta-mala, já tira o step logo, bota do lado, pega o macaco, já bota lá a chave de roda, solta, levanta. Então, quando a gente sabe fazer uma coisa, é fácil, você tira de letra. O problema é quando você está diante de um problema que você não tem a mínima ideia como é que faz, como é que resolve. É a situação que o Pedro está enfrentando. Mas Jesus vai colocar a fé dele em ação. Diga para a pessoa que está atrás, você pode não saber como fazer, mas acredite, Jesus tem a solução. E se você colocar a fé em ação, Ele vai agir na tua vida. Mateus 17, 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Jesus tinha poder de fazer a moeda aparecer na mão dele? Tinha ou não tinha? Mas não fez. Jesus tinha poder de mandar o Judas trazer o dinheiro, mas não mandou. Ele podia pedir a qualquer uma das pessoas que o seguiam, mas não pediu. Ele poderia fazer aparecer. Lembra lá da mulher que achou a dracma dentro de casa? Podia aparecer a moeda dentro de casa. Mas Jesus não fez nada disso, porque ele queria colocar a fé do Pedro em ação. Porque se a fé dele não fosse colocada em ação, como é que ele iria acreditar?
E amados, às vezes Deus permite situações da nossa vida para colocar fé em ação. Você já reparou que é diante das lutas que você ora mais? É no momento das dificuldades que você vem mais ao templo, que você busca mais, jejua mais, faz a campanha direitinho, se esforça mais. Deus conhece os corações. Mas mesmo tendo Ele a solução para tudo, Ele não exclui a nossa participação. E a nossa participação, compreenda, é só naquilo que é possível. O impossível é Ele que vai fazer. Quem entendeu, diga amém. A instrução de Jesus é muito simples. Vai ao mar, lança o... Para isso ele tinha que se esforçar. E não era algo que ele não sabia, porque ele sabia muito bem. Ele era pescador, sim ou não? Mas para ir ao mar, não é? Ou tinha que, no mínimo, sair de casa e ir até lá, ou pegar o barco, tinha que pegar um anzol, colocar uma isca. O problema de muita gente é que não quer fazer nada. Quer ficar sentado de braço cruzado, e aí, Senhor, não fez ainda? Nós vemos em dias de gente pregando, dizendo, você tem que botar Deus na parede, que Deus só o que você quer. Que petulância, não? Que soberba. Botar Deus na parede. Desde quando a gente tem essa autoridade? Desde quando a gente tem esse poder para colocar Deus na parede? Desde quando perdeu o discernimento de quem é quem? Deus é Deus, Deus é Criador, Deus é todo-poderoso, Deus é excelso, magnífico, magnânimo, está sentado no lugar mais alto. E nós, pó e barro. E nós, pequenos. Deus é Deus, Deus é soberano, meu irmão. Eu só tenho que acreditar naquilo que Ele diz e obedecer, porque se eu crer e obedecer, o mais Ele vai fazer, e a vitória vai chegar, e o nome dEle vai ser glorificado. Deixa marcado aqui, Salmo 37, versículo de número 5, está escrito o seguinte, Salmo 37, versículo 5, diz assim, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo... Está escrito alguma coisa ou está escrito tudo? Acho que é tudo, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar e eu tenho que acreditar, meu Deus, eu vou orar, eu vou te buscar, eu vou perseverar e o Senhor vai me curar dessa doença. Ah, meu Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, o Senhor vai libertar o meu marido, a minha esposa. Meu Deus, eu vou fazer a minha parte, que eu creio, a porta de emprego vai se abrir, essa situação vai ser mudada, revertida. Meu Deus, eu estou diante de um problema que eu nunca enfrentei, mas eu sei que é do Senhor que vem a saída. Me dê a direção, porque eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou obedecer. E não ser, não é? E não ser incrédulo, mas pelo contrário, acreditar e entregar nele. Porque se você entregar a ele, ele vai trabalhar em teu favor. Porque está escrito que o olho não viu, nem com o ouvido se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E se você esperar no Senhor, crendo, orando, buscando, ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Volta comigo lá em Mateus 17. Então o que Jesus diz é simples de fazer. O difícil é acreditar. Mas nós provamos a fé com ações. Nós provamos a fé com atitude. Não é? Está escrito na carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Está escrito na continuação, Tiago 2,17, que a fé coopera com as obras. E através das obras a fé é aperfeiçoada. Que obras? Ações, atitudes. E aí ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo de Abraão, que levou o Isaac no monte, para sacrificar, e dá o exemplo, lá em Tiago 2, da Raabe, que escondeu os espias em cima do telhado. E aí ele diz, as obras cooperaram com a fé e a fé foi aperfeiçoada. Para a fé ser aperfeiçoada, nós temos que ter ações, atitudes. É o que Jesus está esperando do Pedro. Ele está dizendo qual é a atitude. Nós vemos em dias que diz assim, vem orar, aí tem gente que não vem. Faz a campanha, não faz. Aí dá desculpa, é crente 6 horas. Não 6 horas por mim, 6 horas por mim, não é pecado de oração não, irmão. O pecado é pedir oração para os outros e não orar, e não está nem aí, não se mover. Querido, Deus vai se mover por suas orações. E à medida que você vem, você vai ouvindo a palavra, ela vai entrando no teu coração, aí você começa a acreditar, aí você começa a abrir a boca para declarar, para profetizar. E como você declarar e profetizar, Deus vai realizar, para o nome dele ser glorificado. Quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, só tinha osso seco. Deus perguntou, pode ter vida? Ele diz, não sei. Deus diz para ele, profetiza, abra a boca e declare. E ele profetizou, e
milagre aconteceu. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua saúde, profetiza salvação na tua casa, profetiza a libertação dos teus, profetiza a provisão do Senhor, profetiza os céus abertos sobre a tua vida, porque Deus tem maravilhas a fazer na tua vida, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Só que a boca só fala do teu coração. Se eu não estiver cheio de fé, eu não vou nem conseguir falar. Aí o problema de muita gente só abre a boca para um poço de desgraça, de miséria, de derrota. Não, irmão, isso tem que mudar. Aqui dentro tem que ter fé. Aqui dentro tem que ter confiança, aqui dentro tem que ter certeza. Eu sirvo a um Deus vivo que está comigo. Eu sirvo a um Deus vivo e poderoso que está aqui. Eu posso ser fraco, mas Ele é forte, Ele me fortalece. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não tenho poder, mas Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele quer me abençoar, Ele quer fazer, e Ele tem poder para fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. O milagre é questão de tempo. A vitória vai chegar. Enquanto isso eu vou perseverar, fazer a minha parte. Quem entendeu, diga amém. Diga para a pessoa que está do lado, para de ser molenga. Vai dar desculpa. Se esforça. Ora mais, jejua mais, busca mais. Muito bem. A instrução que Deus dá a Pedro é simples. Porque as coisas de Deus são simples de fazer. O difícil é acreditar. Mas quando faz, prova que crê. Voltou comigo em Mateus 17, versículo 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estádio. Note que o Senhor é específico, é detalhista. Não era para ele pescar de rede, era para pescar de anzol. Não precisava pegar um monte de peixe para ter que vender tudo e pegar o dinheiro e pagar. Era para pegar quantos peixes, minha gente? E da onde é que viria? Da onde é que viria esse bendito estáter? Para você que não sabe, estáter é uma moeda de ouro, uma moeda romana. O estáter nessa época valia 4 dracmas. Era justamente o valor necessário para pagar o imposto por Jesus e por Pedro. Da onde havia essa moeda? Pedro era pescador. Onde é que ele pescava antes? Nesse mar aí, no mar da Galileia. Há anos ele pescou lá. Certamente ele nunca viu moeda na boca de peixe. E ele pescou muito. Só o Evangelho relata 2 pescas maravilhosas. A primeira, no começo, né, do ministério, Jesus vai lá, Pedro cede o barco dele para Jesus pregar, depois Jesus prega e diz, vai ao mar alto, lança a rede à direita do barco, você vai achar. E ele diz assim, Senhor, eu estou cansado, estou terminando de lavar a rede, o sol já está alto, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele lança a rede e enchem 2 barcos de peixe. Depois de Jesus ressuscitado, eles estão lá, lançaram a rede a noite inteira, não pegaram nada. Aí Jesus diz, lança à direita. E eles lançam 153 grandes peixes. Olha só, Pedro aqui agora já teve essa experiência e ele sabe, se Jesus falou, um milagre vai acontecer. Mas de onde é que vai vir essa moeda? Eu não sei de onde vai. Eu sei que na hora que eu lançar o anzol, eu vou pescar, porque Jesus falou que vai ser assim. E se Jesus falou, vai acontecer. Meu irmão, acredite, Jesus tem vida e vida abundante para você. Jesus tem a saúde que você precisa. Ah, pastor, mas é que você não sabe o que o médico disse. O médico disse que não tem jeito. O médico desenganou, que tratamento não resolve, remédio não resolve, mas Jesus resolve. Ah, pastor, mas a causa está perdida. Para Jesus não tem causa perdida. Oh, pastor, mas esse marido é um pudim de pinga, esse filho é um nóia, é um viciado, não tem jeito. Para Jesus tem jeito, porque Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma, Ele faz milagres, somente creia. O Pedro não questionou, ele pegou o anzol, ele foi lá, ele lançou, e o milagre aconteceu. Levante a mão e declare, eu vou crer, obedecer, e o milagre vai chegar. Se você não obedecer, se você não fizer conforme a palavra, como é que o milagre vai acontecer? Diga para a pessoa que está do lado, só creia e obedeça. Deixa que o milagre Ele faz. Amém? E aí Jesus dá mais uma dica, mais um ensinamento último aqui para encerrar. Na parte final, Jesus diz, você vai encontrar um estáter, toma-o e dá por mim e por... Diga assim, Jesus primeiro. Se Deus não estiver em primeiro lugar em nosso coração, Ele não está em lugar nenhum. Ele tem que estar em primeiro.
Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as... Onde é que está o teu coração? E aí é que está. Não é sobre dinheiro, porque Jesus não precisa de dinheiro. Não é sobre o pão, não é sobre... Jesus não tinha casa, minha gente. Jesus não se preocupava com roupas. Não se preocupava com nada disso. Aliás, certa feita ele disse: não andem inquietos pelo que vocês vão comer, beber, vestir. Olha a erva do campo, que hoje existe e amanhã seca. Nem Salomão, em toda a sua glória... Minha gente, eu falei aqui outro dia, fizeram recentemente um estudo, se Salomão vivesse hoje, a fortuna dele equivaleria a 3 trilhões de dólares. Você tem ideia do que é 3 trilhões de dólares? É o 4º maior PIB do planeta. O país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, o PIB é 21 trilhões. O segundo é a China, 17 trilhões. O terceiro é o Japão, 5 trilhões. Salomão teria a riqueza do quarto país mais rico do mundo, ele sozinho. Aí Jesus diz: está vendo aqui, ó, Deus veste a erva e a roupa que Deus dá a erva é melhor do que a roupa que Salomão vestia. Onde é que está o nosso coração? Hein? Aí Jesus diz: não se inquietem por isso, busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão... O problema é que a gente só olha as demais coisas. Eu preciso de dinheiro, Senhor, me dá dinheiro, eu tenho que pagar essa conta, eu estou agoniado, eu estou endividado, e se eu não pagar, meu nome vai sujar, meu Deus, me ajuda, eu preciso de dinheiro. Ah, meu Deus, me ajuda, eu preciso... É errado pedir? Não, meu irmão, não é errado pedir. O errado é tirar o coração de Jesus para colocar no problema. Aí a ansiedade vem, aí a depressão pega, a tristeza pega e vai para a cama, e vai para o Rivotril, e vai para o diazepam. E o negócio não está dando brincadeira, não. Querido, tira os olhos do problema e coloca no Senhor. Senhor, eu creio, o Senhor vai prover. Senhor, eu creio, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, me ajuda. Senhor, o Senhor é o meu socorro. É tempo de clamar, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de livramento, eu estou precisando de socorro. Ele é o socorro na hora da angústia. Ele levando os olhos aos montes, é do Senhor que vem o socorro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Ele tem que ser a prioridade. As demais coisas vêm depois. Nós vemos em dias de gente que, ao invés de amar pessoas e usar coisas, ama coisas e usa pessoas para conseguir as coisas, ou não? Ou você não vê isso por aí? Tem gente que ama uma coisa e usa uma pessoa para conseguir a coisa. Não, coisa a gente usa, pessoa a gente ama. Jesus veio deixar claro o amor dele pela criação dele. E a criação não está falando de árvore, não está falando de animal, não está falando de construção física, ele está falando de gente. Diga para a pessoa que está do teu lado, está falando de você. Ele ama você. Ele veio demonstrar o amor dele por você. E ele quer que esse amor seja recíproco. E se esse amor for recíproco, ele abre o céu sobre a tua vida. Ele realiza milagres e maravilhas. Aquilo que você nunca viu nem imaginou, ele já preparou e ele realiza, ele surpreende. Ele surpreendeu a Pedro com um milagre que ele nunca tinha visto. E ele vai surpreender você com coisas extraordinárias para você glorificar o nome dele. Para você testemunhar e dizer: o Senhor é Deus na minha vida, é Ele que realiza maravilhas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. O Senhor quer ver você forte, Ele vai te fortalecer. Talvez você pode ter chegado aqui hoje como uma galinha da Angola. Estou fraco, só sai assim se quiser. O Senhor quer te fortalecer nessa noite. Ele quer te revestir de poder. Ele tem milagres e maravilhas para realizar na sua vida. Mas você tem que entregar o coração, você tem que entregar a sua vida totalmente, sem reservas, totalmente. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.